Portanto, hoje nós vamos falar sobre discernindo bem a verdadeira sabedoria. Nós estamos pensando na sabedoria que vem do alto. Portanto, discernindo bem a verdadeira sabedoria. Tiago 3, 13 ao 18. Nós vamos ler o texto que vai ser projetado, Tiago 3, de 13 a 18. Se acompanhem. Diz assim a palavra de Deus: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Tiago começa com essa pergunta. Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas olhe só, é terrena, não é espiritual, ou em outra tradução, ela é mundana, mas é demoníaca. Verso 16, perdão. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. E ele termina: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Amém, irmãos? Então, discernindo bem a verdadeira sabedoria, estamos pensando na sabedoria que vem de Deus, vem de cima, a linguagem de Tiago que vem do alto. E nós estamos pensando em nossas reações, nossas ações e reações. Tiago estava querendo levar os seus irmãos, que eram judeus convertidos, já sabemos, que estavam fora do ambiente de Jerusalém, estava tentando fazer com que aqueles irmãos que estavam recebendo de primeira mão essa palavra refletissem em sua jornada de fé, como nós hoje precisamos refletir também. Por isso ele está falando do tema sabedoria aqui. Esse tema, é interessante o livro de Tiago, que ele toca em alguns temas no capítulo 1, e depois ele vai desenvolver esse tema, ou estes temas, ao longo do livro. Portanto, ele já nos falou em Tiago 1,5, quando nós falamos de provações. Ele toca no assunto sabedoria, está aí, diz Tiago 1,5, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá, como irmãos? Livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Nós já aprendemos que nós podemos pedir a Deus. De forma bem prática, então, Tiago vai colocar para nós aqui dois tipos de sabedoria. Primeiro, uma sabedoria que ele chama de terrena, e depois uma sabedoria que vem do alto, e assim a gente pode avaliar a nossa jornada. Agora, para discernir bem o caminho da sabedoria que vem do alto, eu preciso identificar algumas coisas que podem ser prejudicais à vivência dessa sabedoria. Tiago coloca no início o que a gente chamou aqui de sinais que apontam para a sabedoria terrena. O primeiro sinal é a ausência de autoexame. Por isso ele começa o verso 13 dizendo: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele está fazendo uma pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Essa pergunta merece uma resposta. Ele diz que o demonstre, se é sábio, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. A Nova Versão Transformadora diz: se vocês são sábios e inteligentes, olhe só, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. Tiago faz aqui uma provocação. Nós precisamos pensar a forma que nós estamos respondendo aos outros, respondendo à vida, como estamos agindo na vida prática. E Tiago está nos mostrando que a ausência desse autoexame, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, precisa pensar. Quando a gente não faz esse autoexame, a gente prejudica, isso nos distancia da sabedoria que vem do alto. Por isso é preciso pensar
não só em como nós estamos lidando com a vida e com os outros, mas pensar nesse bom procedimento que ele fala aqui, ou o viver honradamente. Por isso, quem é sábio na ideia dele, de verdade, deve mostrar atitudes práticas e não apenas um discurso. Por que ele trabalha esse tema? Porque nós já vimos que o auditório, os primeiros irmãos que ele escreve a carta, são judeus, acostumados com aquela tradição judaica e que agora precisam entender o que é caminhar com Jesus. Isso também vale para nós, porque nós, não importa o tempo que tivemos um encontro com Jesus, enquanto estamos caminhando com Jesus, não importa o tempo, estamos sempre aprendendo o que é caminhar com Ele. Sobretudo aqueles irmãos precisavam entender, porque vem de um ambiente, de uma tradição judaica, mas precisavam entender o caminho e como conduzir a vida, e eles não poderiam viver desatentos. Por isso, mostre pela vida honrada, ele diz, se você é sábio mesmo. Mas é o primeiro sinal que pode distanciar você da verdadeira sabedoria, é a ausência do exame pessoal, do autoexame. É você olhar para dentro de si e ver o que está acontecendo, como você está lidando com a vida e com os outros, quais são as suas reações. O segundo sinal dessa sabedoria terrena é a postura interior que eu chamei inapropriada, sentimentos destruidores. O verso 14 continua: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga, não é só inveja amarga, e ambição, não é só ambição, é ambição egoísta. Então ele se esforça aqui para se expressar, para mostrar o que ele quer dizer. Então essa postura, quem mantém inveja amarga, ambição egoísta, não é uma atitude interior para ser cultivada, né? Então percebemos no texto o adjetivo dando a qualidade ao substantivo inveja amarga, ambição egoísta. O Douglas Moo, comentando esse texto, ele diz: a inveja aqui é um zelo que tem quase sempre uma motivação egoísta, envolvendo cobiça e crítica contra terceiros. É isso que ele está falando aqui. Quer dizer, sentimentos que nós não devemos abrigar em nosso coração. O livro de Provérbios, que é o livro de sabedoria do Antigo Testamento, Provérbios 14:30 diz, ao contrário disso, o coração em paz, leia comigo, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. A inveja apodrece os ossos. É a Bíblia. Se nós levarmos a sério a Bíblia, por isso que a Bíblia nos cura fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, se levarmos a sério a palavra. O coração em paz dá vida ao corpo. Muitas pessoas, por inveja amarga e por ambição egoísta, ficam enfermas do corpo, da alma. Por isso esse texto é importante. Nós não podemos nutrir sentimentos ruins que fazem mal ao nosso ser, à nossa vida. Por isso é um retrato, esse comportamento seria o retrato da sabedoria terrena, esses sentimentos. Mas ele termina aqui, o verso 14, nos mostrando o terceiro sinal da sabedoria terrena, negação da realidade, que eu chamo de uma hipocrisia organizada. Ele termina o verso 14 dizendo: contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. A NVT diz no final: não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. A NVI diz: não se glorie disso. Quer dizer, esses sentimentos são tão ruins que ninguém deve se vangloriar deles. São sentimentos ruins, não devem ser valorizados. É o retrato da sabedoria terrena. E eu não posso manter isso no meu coração, em meu coração. Isso não é sabedoria de Deus. E na dinâmica da existência nós não podemos viver dessa forma. Por isso ele diz: não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Algumas pessoas podem manter esses sentimentos, nós vimos, e podem negar, e podem achar que está tudo bem, quando o texto está dizendo que não é assim. Não se gloriem disso.
Há muitas coisas boas para a gente valorizar, mas ele disse: não se gloriem disso, de inveja amarga e ambição egoísta, nem neguem a verdade. Então vamos olhar para dentro de nós e vamos verificar o que está acontecendo, quais os sentimentos que estão em nosso coração. Nós não podemos negar a verdade. O verso 15 diz, olhe só, ele vai classificar, portanto, o comportamento visto no verso 14, ele diz, esse tipo de sabedoria. Quando ele diz, meus irmãos, esse tipo de sabedoria, ele está falando, é um jeito de ser, de uma pessoa. É bom a gente entender isso. Olhe só, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é, primeiro, terrena, não é espiritual ou mundana, é mundana, mas é demoníaca. Olhe só, quando uma pessoa está abrigando em seu coração esses sentimentos que nós falamos aqui, inveja amarga, ambição egoísta, está vivendo uma sabedoria que é terrena, está refletindo esse tipo de sabedoria terrena. Não é espiritual, mas demoníaca. Alguém gostaria de viveria ou vive tranquilamente com algo que é demoníaco em sua vida? Pense bem, mas muitas vezes as pessoas, abrigando esses sentimentos e respondendo à vida através destes sentimentos, estão vivendo essa sabedoria terrena, mundana e demoníaca. É muito sério isso. William Barclay diz sobre essa sabedoria terrena, sua origem a sua origem está não em Deus, mas no diabo. Olha só. Produz não o tipo de gente, nem o tipo de situação em que Deus se deleita, se agrada, mas sim aquela outra na qual o diabo sente prazer. Olha só como é sério que nós estamos falando aqui, esse tipo de sabedoria terrena, mundana e demoníaca. Então, note bem o perigo. Algumas pessoas podem estar vivendo ou refletindo esse tipo de sabedoria que não é definitivamente a sabedoria do alto. O verso 16 completa a ideia do verso 14, olha só, acompanhe comigo, pois onde há inveja, e ele retorna então ao que ele começou, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Significa que esses sentimentos não têm desdobramentos abençoadores. Há confusão a partir deles e toda espécie de males. Isso significa que se você quer viver bem, você tem que fugir dessa sabedoria terrena, porque ela traz confusão e toda espécie de males. Alguém quer confusão e toda espécie de males em sua vida? Alguém quer confusão e toda espécie de males em sua família? Alguém quer confusão e toda espécie de males na empresa? E assim por diante, de maneira alguma. O texto está nos informando aonde vai parar esse tipo de comportamento. Em lugar de produzir paz, produz contenda, promove a obra de Satanás ao invés da obra de Deus, e é muito ruim. Olha essa declaração sobre esse texto ainda. A sabedoria de baixo não torna o ser humano pequeno, mas grande. Olha só, não manso, mas exigente e violento, não humilde e dócil, mas orgulhoso, não livre de si mesmo, mas egoísta. Isso perturba e destrói qualquer comunhão nas coisas pequenas e grandes, na igreja e no mundo. Por isso Tiago é bem assertivo, ele vai no ponto. Ele vai no ponto, porque nós precisamos trabalhar tudo isso. Paulo tem uma exortação aos filipenses. Ele diz, nada façam por ambição egoísta, o termo aparece aqui também, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Mas a primeira expressão é que eu quero destacar, nada façam por ambição egoísta. Filipenses capítulo 2, verso 3. Por isso nós temos 3 sinais que apontam para a sabedoria terrena. Primeiro, a ausência do autoexame. Você está se examinando como
Você está levando a vida, as suas reações, postura interior inapropriada, o que você está abrigando em seu coração, em sua vida, e negação da realidade. Eu estou fazendo tudo isso aí, meu coração cheio de egoísmo, e eu estou dizendo que está tudo bem, e às vezes não está bem. É a negação da realidade. Tudo isso reflete a sabedoria terrena. Aquela comunidade, os irmãos que Tiago escreve, ele está trabalhando na vida daqueles irmãos para que eles sejam uma comunidade de santos que seguem a Jesus, uma comunidade de gente sábia, Agora, meus irmãos, seguindo o texto, como que a gente pode discernir o caminho da sabedoria que vem do alto? Como essa sabedoria se manifesta? O texto vai dizer para a gente, no verso 17, é o único verso, mas tão importante. Eu quero destacar 7 características dessa sabedoria que vem do alto. Primeiro, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é pura. A sabedoria que vem do alto é pura, significa no texto sem contaminação. Agora, nós devemos pensar que ele está falando das reações e como que nós reagimos à vida, às pessoas e às situações. Ele diz que a sabedoria que vem do alto, portanto vem de Deus, ela é pura, sem contaminação, sem defeito moral, livre de ambição humana. Essa é a ideia aqui do texto. Quer dizer, quando nós vamos reagir, como nós vamos lidar com as pessoas, nós temos que partir dessa sabedoria que vem do alto, que tem essa primeira característica, ela é pura, sem contaminação, porque ela vem de Deus, e o nosso Deus é santo. Nós não estamos falando de uma sabedoria que nós aprendemos com os homens. Há tanta gente ensinando hoje, e às vezes que as pessoas ensinam e que as pessoas admiram, não está refletindo a sabedoria que vem do alto, de cima, de Deus. Muitas vezes terrena, demoníaca, e as pessoas estão abraçando como fosse coisa boa. Mas Tiago está dizendo que a sabedoria que vem do alto é pura, sem contaminação, porque se ela vem de Deus, não pode ser diferente. O que vem de Deus é coisa boa, pureza, Deus é santo. Amém, irmãos? Segundo, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto ele chama de pacífica. Eu coloquei aqui sem beligerância, que é estado de quem está em guerra, porque no mundo de hoje, não é, as pessoas estão em guerra, parecem. Elas são violentas, elas respondem, elas rumam atrito, mas a sabedoria que vem do alto, se eu estou com a sabedoria que vem do alto, eu vou agir a partir disso. A sabedoria que vem do alto é pura, depois pacífica, não facciosa a ideia, não contenciosa, não beligerante. É uma expressão para guerra, o bélico. As pessoas estão em guerra. Então a verdadeira sabedoria, ela é pacífica. Então nós devemos pensar como nós estamos interagindo com as outras pessoas, porque a sabedoria que vem do alto é pacífica. Isso é importante. Provérbios 3,17 diz: os caminhos da sabedoria são caminhos, o que, irmãos? Agradáveis. Nós devemos brigar, os crentes brigam por pouca coisa e por coisas fúteis até aqueles que se dizem de Jesus. Nós devemos brigar mais por sabedoria que vem do alto. Senhor, me dá sabedoria que vem do alto. Eu quero sabedoria que vem do alto, Senhor. Eu estou percebendo que está faltando, eu quero mais, eu quero discernimento. Nós éramos para brigar mais por isso. Porque diz a palavra que os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis. Olhe só. E todas as suas veredas são paz. Vamos ler comigo? Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Provérbios 3,17. Então, se eu estou interagindo na minha vida em família, com meus irmãos em Cristo, qualquer que seja o relacionamento, eu preciso pensar nisso. Sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Por isso que a sabedoria promove caminhos agradáveis, é bênção. Essa é a relação que nós temos com Deus. Às vezes nós vemos as pessoas querendo brigar
em um nível terreno, mas em um nível celestial, a sabedoria que nós devemos abrigar e nós devemos agir a partir dela em nossos relacionamentos, ela é pacífica. Pacífica. Como é que você está fazendo com as pessoas? Às vezes existem pessoas que estão machucando as outras porque não estão atentando para essa palavra, e nós devemos pensar, nós somos servos de Jesus Cristo. Tiago escreve para cristãos, novos cristãos, a primeira leva de cristãos do Novo Testamento. Eles precisavam aprender o que é sabedoria que vem do alto. Mas Jesus é o nosso modelo principal. Jesus disse em Mateus 5:9, nas bem-aventuranças: bem-aventurados os criadores de caso. É isso, irmãos, a minha tradução está errada aqui. Bem-aventurados os violentos, é isso, está aí? Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Por isso a sabedoria que vem do alto é pacífica. Você é um filho de Deus, como você está agindo e reagindo ao longo da sua vida com as pessoas, como você está vivendo. O próprio Tiago, no final, nós vamos voltar a esse texto, 3,18, o último, diz: o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Só pode colher coisa boa quem está vivendo em paz, promovendo a paz e agindo a partir dessa paz. Amém, irmãos? Terceiro, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, ela é amável. Amável significa marcada por uma bondosa consideração. Essa é a ideia do texto. Eu coloquei aí ao lado a ideia do texto. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, pacífica e agora amável. Amável é a capacidade de entender os outros, é a capacidade de interagir bem com a outra pessoa, é até uma conduta acolhedora, para entender o outro, o esforço de entender o outro, essa bondosa consideração, porque nós vamos lidando com as pessoas. Começa isso com a nossa família, na família, e nós vamos viver no mundo. Então, se nós queremos viver em sabedoria, a sabedoria que vem do alto, nós devemos lembrar que essa sabedoria é amável, tem essa bondosa consideração, pensa, acolhe. Isso é importante que o texto está falando aqui, e nós devemos verificar como nós estamos lidando com os outros. Nós estamos considerando os outros, pensando, porque estamos lidando com esse termo aqui, o amável. Sabedoria que vem do alto é amável. Isso é importante, porque nós não estamos querendo viver debaixo da sabedoria terrena, que nós já vimos que é mundana e diabólica. Nós não queremos isso para a nossa vida. Se nós queremos construir relacionamentos saudáveis em todos os níveis, nós devemos pensar nesse texto, porque a sabedoria que vem do alto, ela é amável. Amém, irmãos? 4, a verdadeira sabedoria, ou a sabedoria que vem do alto, é compreensiva. Significa marcada pelo diálogo, marcada pelo diálogo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva. A ideia desse texto compreensiva aqui é no sentido de estar disposto a ouvir, disposto a escutar, com desejo de aprender, abrindo a possibilidade, às vezes, para ceder. Essa é a ideia aqui. Sabedoria que vem do alto, compreensiva, por isso marcada pelo diálogo. Vamos conversar. É uma atitude que reflete a sabedoria que vem do alto. Isso é importante. Como os nossos relacionamentos não nascem prontos, não é? Nós temos que lidar com as pessoas. Esses sinais da sabedoria do alto são importantes para nós, porque nós estamos sendo trabalhados por Deus. Aqueles irmãos estavam sendo trabalhados por Deus, e eles deviam ouvir isso. Sabedoria do alto é também compreensiva, está disposta a ceder, disposta a aprender, disposta ao diálogo. É isso que o texto está mostrando aqui. Que tipo de sabedoria você está manifestando
ao longo da sua jornada de vida? Que tipo de sabedoria? O seu jeito de ser está refletindo essa sabedoria que envolve esse termo? Como o Tiago está falando aqui, nós devemos avaliar. 5, a sabedoria que vem do alto também é misericordiosa. Significa marcada por bons frutos. A expressão do texto, do verso 17, é cheia de misericórdia e de bons frutos. Essa frase, a misericórdia, está relacionada aos bons frutos. Por isso está no mesmo ponto aí. A NVT diz, é cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações. Qual é a ideia do texto? Como ela é cheia de misericórdia, essa sabedoria, como as pessoas agem cheias de misericórdia, elas têm boas ações, elas produzem bons frutos. É isso que ele está dizendo aqui. A sabedoria que vem do alto é misericordiosa, porque estamos aprendendo com Deus que é santo e que é misericordioso também. Nós não podemos manifestar outra coisa. Ela é cheia de misericórdia, cheia de bons frutos. E o fruto não é para nós, o fruto é sempre para o outro, que vai ser abençoado por nós. Por isso, um coração cheio de misericórdia, atitudes que refletem misericórdia, vão produzir frutos abençoadores. Como que você se classificaria hoje? Como um egoísta, que é sabedoria terrena, ou como um misericordioso? Como você se classificaria? Por isso, meus irmãos, igrejas cheias da misericórdia de Deus são formadas por pessoas misericordiosas. Que a nossa comunidade, que eu seja e que você seja uma pessoa cheia da misericórdia de Deus, que manifeste isso através de bons frutos, porque a caminhada com Jesus nos chama a isso, bons frutos, porque frutificar é importante. Nós não podemos ser de Jesus e sermos pessoas estéreis, não, nós não podemos, nós devemos investir em nossa vida, nós devemos frutificar. Hoje há uma geração de pessoas que elas não querem pagar nenhum preço para serem aquilo que Deus quer que elas sejam. Elas querem coisa pouca, elas não investem em si mesmas, elas não investem no crescimento, elas vão vivendo no mais ou menos. Nós não podemos viver assim. Nós devemos desenvolver a nossa espiritualidade fazendo o que nós precisamos fazer. Isso vai refletir a sabedoria que vem do alto. Nós devemos fazer isso. Avançando, 6, a verdadeira sabedoria, a sabedoria que vem do alto, é imparcial, significa sem favoritismos. Isso é interessante aqui, olha, Tiago 3,17, faz a gente pensar nas relações, como que nós lidamos com as pessoas, porque nós fazemos isso com uma pessoa, fazemos assim com a outra pessoa. O texto diz, compreensiva, cheia de misericórdia e bons frutos, e agora imparcial. O termo aqui grego, meus irmãos, literalmente significa não dividido em julgamento, sem variação. Sem variação. Por isso imparcial, não parcial, imparcial. Então é imparcialidade na vida, na família, na igreja. Isso revela sabedoria, a sabedoria que vem do alto. Nós devemos pensar em como nós estamos lidando com as pessoas. Se nós estamos mantendo um padrão único ou nós variamos no padrão dependendo do nosso interesse. Isso é ser parcial. O texto nos manda sermos imparciais, né? Atitude imparcial está ligada à sabedoria que vem do alto. Então, pessoas parciais, que é o contrário do que o texto está dizendo, pessoas parciais em seus relacionamentos estão demonstrando uma sabedoria que é terrena. Nós estamos levando a sério a palavra de Deus, e se a gente guarda a palavra de Deus, como eu disse, nós devemos valorizar a sabedoria que vem do alto. É imparcialidade, sem favoritismo. O mundo é muito assim, para quem eu gosto, eu faço isso. Para quem eu beneficio, ou que eu quero ser beneficiado, eu faço assim. Para quem eu não gosto, eu faço assado. E isso não é sabedoria que vem do alto.
Você entendeu? É sabedoria terrena. O que o texto está dizendo é que eu tenho que ser imparcial, não parcial. É meu amigo, eu falo a verdade. É meu irmão, eu falo a verdade. Não importa. Não importa a relação que eu esteja, eu tenho que tomar uma atitude sempre correta. Imparcialidade. Porque está refletindo uma sabedoria que vem do alto. Porque se eu mudo com um, eu faço uma coisa, com outro eu faço outra, eu não estou refletindo a sabedoria que vem do alto. Amém, irmãos? Nós devemos pensar então nisso tudo. Você está manifestando a sabedoria que vem do alto? Como é que você está nesse particular? Lidando com as pessoas. A última coisa que nós vemos aí é que a sabedoria que vem do alto é sincera. Significa sem hipocrisia. Vamos ler o texto todo? Vamos ver? Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O termo aqui, meus irmãos, o Novo Testamento é escrito no grego, um grego antigo. Tem um grego clássico, é um grego chamado koine, um grego antigo. E a expressão que aparece aqui para sincera é quase a palavra hipocrisia, mas negando a palavra, é anipócritos, que é sem hipocrisia. A sabedoria que vem do alto, ela é sem hipocrisia, literalmente. Ela não se utiliza de engano para obter os seus próprios fins. Ela não manipula, ela é honesta, é sincera. Nunca pretende ser o que não é, nunca faz da realidade o que não é, porque ela é sincera, a sabedoria que vem do alto. Enquanto a sabedoria terrena, nós vimos, ela quer encobrir a verdade, a sabedoria que vem do alto, ela é sincera. Se você quer caminhar bem, você tem que ficar com a sabedoria que vem do alto, que é sincera, que é literalmente sem hipocrisia. Jesus trabalhou com o tema hipocrisia, questionando os fariseus da sua época, questionando os líderes religiosos de sua época. E Tiago está dizendo aqui, olha, a sabedoria ela é sincera, sem hipocrisia. Louvado seja Deus pela sua palavra. A sabedoria que vem do alto, note bem, não tem nada para ser ocultado, para esconder. Aliás, nós não podemos esconder nada de Deus mesmo, mas às vezes as pessoas tentam esconder das outras pessoas. A sabedoria que vem do alto é sincera. Então nós estamos pensando em um comportamento, em atitudes, eu volto a dizer, em ações e reações. E quando eu estou lidando com as pessoas, reagindo com as pessoas, eu tenho que reagir com sinceridade. As pessoas que mais abençoam a gente são as pessoas que falam a verdade, que são sinceras. Quando você tem um problema, você não vai naquela pessoa que você não sente firmeza. Você vai na pessoa sincera. Você quer ouvir uma palavra de Deus, você vai na pessoa séria, sincera, sem enrolação, sem disse-me-disse, e vai ao ponto, olha, é isso aqui. Falar com amor com você, mas é isso aqui. Por quê? A sabedoria que vem do alto é sincera, sem hipocrisia. Ela não fantasia, não representa. O mundo de hoje muitas vezes é o mundo da representação, mas os filhos de Deus devem viver de forma honesta, diante de Deus e diante dele. Amém, irmãos? Por isso ele termina, o fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. O verso 18 é como se fosse uma conclusão de tudo que ele está falando aqui. O que nós vimos aqui, meus irmãos, que a sabedoria terrena tem alguns sinais. Ausência de autoexame, postura interior inapropriada, negação da realidade, a recusa em reconhecer a realidade. Isso é sabedoria terrena. Mas a sabedoria que vem do alto, ela é pura, significa sem contaminação. A sabedoria que vem do alto é pacífica, significa sem beligerância. A sabedoria que vem do alto é amável, ela é marcada por uma bondosa consideração. A sabedoria que vem do alto é compreensiva, marcada pelo diálogo.
ela é misericordiosa, marcada por bons frutos. A sabedoria que vem do alto é imparcial, significa sem favoritismos. A sabedoria que vem do alto é sincera, significa sem hipocrisia. É um desafio, meus irmãos, mas é a sabedoria que vem do alto. E quando você diz assim, eu quero viver com a sabedoria que vem do alto, você deve fazer isso. São dois comportamentos distintos que nós temos aqui: sabedoria terrena e sabedoria que vem do alto. Nós não falamos que queremos ser abençoados por Deus? Nós devemos ter esse desejo. Nós vamos falar para Deus, eu quero a sabedoria que vem do alto. Eu lido com tanta coisa, eu vivo com tanta gente, eu tenho carreira profissional, eu tenho estudo, eu tenho marido, eu tenho filhos, eu tenho netos, eu tenho desafios, eu tenho projetos. Eu quero viver com a sabedoria que vem de cima. Amém? Porque isso vai fazer diferença. Porque a sabedoria que vem de cima é pura, pacífica, amável, compreensiva, misericordiosa, imparcial e sincera. Mas nós vimos os desdobramentos da sabedoria terrena. Você viu no que vai dar? Toda espécie de males. Ninguém ora assim, Senhor, eu quero perturbação, Senhor, manda perturbação. Você já orou assim? Quero perturbação, oh glória. Ninguém ora assim. Perturbação? Mas a gente vê as pessoas com esse tipo de sabedoria terrena, que não vai dar certo. O texto disse aí no 13 e no 14, não vai dar certo. Toda espécie de males. Então não é coisa boa. Você não está orando, eu já sei que você não está orando. Você está orando, Senhor, me enche de sabedoria do alto. Trabalha comigo. Eu quero a sabedoria que vem do alto. Isso vai fazer bem para a minha vida. Porque os dois comportamentos, nós temos aqui desdobramentos distintos. Então a pergunta é, o que eu vou escolher? A sabedoria que vem do alto ou a sabedoria terrena? Porque como crente, é inadmissível que eu abrace a sabedoria terrena, porque ela é mundana, ela é demoníaca. Às vezes você quer ver o diabo com chifre, ele não vai aparecer, mas ele está enrolando a sua vida, porque atitudes da sabedoria terrena são atitudes demoníacas. Não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Eu não posso querer isso, não posso desejar isso. Por isso Tiago começou perguntando, quem é sábio aí entre vocês? Tem algum sábio aí? Que demonstre isso. Que demonstre isso. É o que ele disse claramente. Note bem, quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por o seu bom procedimento, mediante obras praticadas com humildade, que provém da sabedoria. É isso. Quero desafiar você a buscar a sabedoria que vem do alto. A gente quer tanta coisa, mas ore, coloque em sua lista, Senhor, eu quero a sabedoria que vem do alto. Isso vai abençoar a minha vida, vai abençoar a minha família, vai abençoar os meus projetos, vai abençoar o meu ministério, vai abençoar tudo, porque eu não quero a sabedoria terrena, que a consequência é males de toda sorte, e eu não quero. Que Deus nos abençoe, nós possamos abraçar a sabedoria que vem de Deus, divina, do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.